Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, eu queria hoje, de uma maneira muito especial, oferecer esse culto em ação de graças por suas vidas, por não terem me deixado sozinha nesse momento de travessia tão difícil para mim. E eu glorifico demais a Deus por suas vidas, por essa fidelidade de estarmos juntos fazendo essa travessia junto comigo, tão dolorosa. Muito obrigada por vocês existirem. Muitos foram embora, muitos foram para outras comunidades, que Deus os abençoe. Mas eu tenho lembrado sempre de vocês nas minhas orações. E nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmos de número 64, que eu já transcrevi aqui para o meu texto. A palavra de hoje é um clamor para que o Senhor nos ajude em mais essa travessia que começamos a partir de amanhã. Salmo 64 diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas. E dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode esgogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos, desartes serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor, e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te dou, Senhor, especialmente pela vida desses que o Senhor tem reunido aqui semana após semana. Esses que têm sido fiéis na sua frequência, buscando a presença do Senhor neste lugar. Eu glorifico o teu santo nome por cada uma dessas vidas, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada uma dessas pessoas. E nós rogamos no dia de hoje que o Senhor assista a cada um deles, até mesmo naquelas necessidades que não são exteriorizadas, mas que inquietam os corações. Que o Senhor esteja recebendo esses pedidos que não são feitos com palavras, mas que muitas vezes têm sido derramado em lágrimas. Que a tua graça, Senhor, abrace cada um desses que ouviram esta palavra.
e que o teu nome em todas as coisas seja em tudo glorificado. Amém. Meus amados, a palavra de hoje, como eu disse no início, ela é uma santa convocação para encorajá-los a buscar o Senhor em tudo, mas tudo mesmo, na vida de cada um de vocês. Esse salmo é de autoria de Davi, o rei salmista, e foi escrito quando ele servia ainda no reinado do rei Saul, embora já houvesse sido ungido rei de Israel, mas não tinha sido ainda coroado. Davi percebia a conspiração e o ódio no coração do rei Saul, e também por parte dos seus oficiais. É incrível o ódio que os ímpios sentem gratuitamente pelos servos do Senhor. Eu tenho ouvido muitas histórias nos últimos tempos, tenho ouvido muitas queixas, muitas agonias sentidas pelos servos de Deus, muitas vezes situações que são geradas dentro das próprias famílias. E que hoje nós possamos, cada um de nós, consagrar nossas famílias ao Senhor. Este salmo tem como ideia central a luta ininterrupta que enfrentamos contra as hostes espirituais do mal que se levantam contra nós e muitas vezes, presta atenção a isso aqui, usando aqueles que são da nossa própria vizinhança e parentela. Se nós parássemos nesse momento do culto e pedíssemos que vocês dessem testemunho daquilo que vocês têm enfrentado, certamente não sairíamos daqui tão cedo, porque são muitas as lutas por fora e os temores por dentro. Nesses dias, essas lutas têm se intensificado de uma maneira tal que o propósito é causar impacto, choque, perplexidade, como disse o salmista em seu cântico de guerra. Não apenas a luta que a igreja tem enfrentado como um todo, especialmente a igreja oriental, há aquelas lutas contra as frentes de batalha que temos enfrentado individualmente. Nunca se viu tanto abandono do caminho por aqueles que, como diz o cântico, até corriam bem, mas do Senhor longe agora vão. Essas lutas não têm sido, nós não temos tido trégua em relação a essas lutas. Como disse o apóstolo Paulo, são lutas por fora, repito, e temores por dentro. Mas o Senhor é aquele que não nos deixa órfãos, nem permite que o nosso barco navegue à deriva. Jesus é o grande timoneiro da nossa embarcação. E com Ele no barco, como diz outro cântico antigo, tudo vai muito bem. Quer vivamos, quer morramos, em consequência dessas lutas, o Senhor estará conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o consolo presente na nossa tribulação. E vocês que têm estado conosco, têm sido uma inspiração para muitos, mesmo no meio da parentela, por não desistirem, porque tudo concorre para que desistamos da fé. Mas apesar de todos os pesares, vocês têm seguido firmados na rocha eterna que é o Cristo. Nós estamos vivendo um tempo de grandes assolações. A própria natureza tem gemido, ansiando por redenção. Famílias têm se desintegrado, o injusto se levanta contra o justo,
há enfermidades estranhas por toda parte, medo e clamor. A ética e a moral têm sido relegadas a último plano. Nunca se viu tanta doidice em termos relacionais como nós temos visto no nosso tempo. E a gente tem que achar normal, porque se você ousar emitir qualquer opinião a respeito de determinadas posturas, você corre o risco de ser tratado com desdém ou, de uma maneira mais séria, você ser levado à justiça. É sério demais. Hoje a inversão de valores é absurda, fazendo que o coração, fazendo que o certo pareça errado e o errado pareça certo. Todas essas coisas são sinais da segunda vinda do Cristo. Jesus está às portas. E que possamos nas nossas orações bradar a plenos pulmões: Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus. O Senhor, em sua infinita misericórdia e soberania, tem conclamado seus filhos ao combate através da oração em unidade e a santificação obediente, para que possamos prevalecer diante dessas lutas. Unidos pela fé no Cristo, somos indestrutíveis. Por isso o inimigo faz tanto esforço para quebrar a unidade do corpo de Cristo. Há uma guerra espiritual a ser vencida, e as armas dessa guerra são espirituais. A Igreja Ocidental tem experimentado liberdade, por enquanto, mas tem negligenciado e usado dessa liberdade para dar lugar à carne, com suas inclinações e invencionices. A palavra de hoje é uma grande conclamação para que acordemos enquanto há tempo e trabalhemos, aproveitemos essa liberdade que ainda temos e voltemos à prática das primeiras obras. O Salmo nos instrui sobre o que fazer nas batalhas desta vida. Primeira instrução: buscar a proteção do Senhor. Só o Senhor pode nos socorrer. Só o Senhor pode nos dar direções, estratégias vindas do alto para completarmos essa travessia e chegar no final mais que vencedores. Davi ora com fervor, pedindo que o Senhor ouça a sua queixa. Oração também pressupõe jejum, consagração ao Senhor em meio às grandes batalhas. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Normalmente, quando se pensa em jejum, a primeira coisa que vem à cabeça é o jejum de comida. Mas o jejum pressupõe matar a carne de fome no tocante aos seus apetites, sejam eles quais forem. Tem gente que precisa fazer um jejum da fofoca. Ouviram? E são tantos os jejuns, cada um aqui sabe a maior inclinação da sua carne. Jejue nessa área e consagre essa área ao Senhor, pedindo que o Senhor levante você e lhe dê libertação daquilo que você precisa. Nesses momentos de consagração, somos visitados com grandes revelações da parte de Deus. As situações que nos assolam invariavelmente produzem terror, perplexidade. Por isso o salmista pede que o Senhor fortaleça o seu coração e o livre do medo. A nossa carne não aguenta tais lutas, precisamos de um reforço do céu. Do contrário,
esmoreceremos, pereceremos. O temor do Senhor nos mobiliza enquanto o medo dos homens nos paralisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus. Todos os que procuram viver piedosamente sofrerão perseguições. Passarão por estreitos, enfrentarão dificuldades, mas na força do Senhor sairemos delas todas mais que vencedores. Nós não estamos aqui num parque de diversões, não estamos de férias na terra, mas numa arena de guerra. O nosso inimigo é astuto e fará de tudo para nos abater. Oração e vigilância são para nós palavras de ordem. Há situações que só o Senhor pode interferir. Por isso o salmista clama para que seja livrado da conspiração do adversário. Em 2 Crônicas 32, 7 e 8, ouvimos as palavras encorajadoras do rei Ezequias ao povo por causa da assolação de Senaqueribe, rei da Síria, que se levantou contra o povo de Deus. E o texto diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que com ele está, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Na hora da dificuldade, qual a sua primeira reação? Se desesperar ou buscar a proteção de Deus? Que você possa pensar nisso. Segunda instrução trazida pelo salmista para nós: pedir sabedoria do Senhor quanto aos intentos do inimigo. Sejamos prudentes, busquemos sabedoria. Nós perdemos tanto tempo com tantas coisas e esquecemos de buscar a sabedoria que vem do alto. O Senhor é aquele que nos dá discernimento quanto aos intentos malignos do nosso adversário. Davi sabia exatamente o que o inimigo estava planejando, fazendo e dizendo. Ele experimentou a ação maligna da maledicência que entristece e abate. Mesmo quando aquilo que é espalhado sobre nós não é verdadeiro. A maledicência, por sua vez, traz a reboque outros pecados como a inveja e a cobiça. E muitos em nosso meio têm vivido vitimizados por essas ações malignas. Por tudo isso, precisamos ajustar o nosso desconfiômetro espiritual, sem perder de vista que a nossa verdadeira luta não é contra carne e sangue, mas contra seres espirituais do mal nas regiões celestes. Precisamos estar prontos para guerrear. Precisamos estar prontos para buscar a presença de Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Precisamos estar atentos. Eu nunca vi tanta distração no meio do povo de Deus em nosso tempo. Distrações que têm levado à derrocada espiritual, tanto individualmente quanto como famílias. Hoje é o nosso último culto do ano. E nessa época é tempo de grandes faxinas. Faxinemos as nossas almas. Busquemos a presença do Eterno, busquemos do Senhor revelação de tudo que precisa ser tirado dos nossos porões. Há muita coisa guardada lá dentro que precisa ser tirada.
e deixemos que o sol da justiça clareie, ilumine esses porões. Que a água da vida lave tudo aquilo que não pertence ao Senhor, mas que está lá dentro, intocado. Davi sabia que o coração do ímpio é como um abismo e que haverá sempre novos perigos dos quais escapar. Por isso a necessidade contínua de buscar a sabedoria de Deus. E eu deixo mais uma pergunta. Você costuma pedir sabedoria a Deus para entender o que está acontecendo e só aí tomar atitudes? Terceira ação, ou terceira instrução do salmista para nós: confiar inteiramente no Senhor e na ação da sua graça. Por depender do Senhor e obedecer às suas instruções, Davi estava certo de que Deus derrotaria seus inimigos. O Salmo 60, versículo 12, também de autoria de Davi, é uma oração de guerra, e ali o salmista diz: em Deus fazemos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. É assim que Ele faz. E eu insisto com todos aqueles que nos ouvem, tanto presencialmente quanto através do vídeo: faxinemos as nossas casas espirituais. Precisamos fazer essa declaração do salmista continuamente: Senhor, eu confio em Ti. Deixo mais uma pergunta: temos confiado em Deus e entendemos que nossas lutas são espirituais? E a quarta e última ação do salmista: dar glória a Deus em tudo. Muitas vezes as bênçãos do Senhor, em resposta às nossas orações, elas chegam estilhaçando vidraças. E muitas vezes, por não entender, por faltar discernimento espiritual, muitas vezes eu ouço as pessoas dizer: mas eu orei tanto e essa situação acabou acontecendo. Eu disse: espera um pouco antes de emitir a sua opinião. Lá na frente você vai ver que tinha que ser desse jeito, para a glória de Deus. Todas as vitórias de Davi foram motivo de glorificação do nome do Senhor. Por isso não podemos perder de vista as ações de graças, sempre. Os feitos de Deus em defesa dos seus filhos são tão tremendos que fazem as pessoas menearem a cabeça num gesto de incredulidade. A fé espera ver Deus fazer o impossível. Quando os juízos de Deus se manifestam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Tudo que temos, recebemos e somos, vem do Senhor, e a Ele toda honra, toda glória e toda adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Estar aqui hoje, semana após semana, depois da partida do meu amado, não tem sido fácil para mim. Mas esse é um motivo também de ação de graças, o fato de estar de pé e nesse lugar, na força do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é aquele que age, o Senhor é aquele que opera lindamente quando nós entregamos a Ele as nossas causas. Aí fica a pergunta final:
você tem exercitado uma atitude de ação de graças e glorificado a Deus diante de tudo que tem recebido e experimentado dele? Que nós possamos adentrar um novo ano com o propósito de render graças. Não importa como virá a resposta de Deus às suas orações, glorifiquemos ao Senhor. Tem situações que eu olho e digo: Jesus, eu não sei nem como orar. Mas aí eu olho para cima e digo: Senhor, eu já estou dizendo amém para aquilo que tu farás nessa situação específica. Nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor é aquele que conhece a profundidade dos nossos corações. E que Ele traga a resposta que você está precisando receber da parte dEle, em nome de Jesus. E para terminar, em meio às nossas lutas, precisamos, primeiro, buscar a proteção do Senhor. Segundo, pedir a sabedoria do Senhor quanto aos intentos do adversário. Terceiro, confiar que o Senhor nos dará vitória. E em quarto e último lugar, dar glória a Deus em tudo, porque sem Ele nada somos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que o ano novo venha cheinho da graça de Deus e que possamos seguir em frente, sem esmorecer na fé, mesmo apesar de todos os pesares. E eu estava conversando hoje com minha filha, eu estava dizendo: olha, no meio desse estreito todo que eu tenho passado, eu tive 2 convulsões. Nunca tinha tido convulsão na minha vida. E depois da última convulsão, a memória já não tem sido a mesma. E eu tenho glorificado ao Senhor, porque até aqui Ele tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Amém? E eu agradeço demais, mais uma vez, aos que estão presentes, aos que estão distantes, e a todos que têm andado ombro a ombro comigo nessa via tão dolorosa desse meu luto. Obrigada por tudo, igreja, em nome de Jesus. Amém?